Paz do Senhor, igreja! Amém. Tudo bem com vocês? Sim. Espero que sim. Hoje eu queria falar da palavra do Senhor. Gente, vamos apresentar aqui o pregador ele veio de longe, viu, gente? Tá caindo de cansaço aqui, coitados. Foi uma caminhada longa para chegar até aqui. Mas que Deus venha abençoe. Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé para fazer essa oração? O microfone só desliga. Espírito Santo de Deus, meu Pai, nós estamos aqui te agradecendo, Espírito Santo, por até então que o Senhor venha falar através da boca do teu filho. Eu creio que o Senhor já colocou as palavras certas para ele. Ele pode até estar com vergonha, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, tire toda a vergonha e timidez e coloque nele sobre, meu Pai, Espírito, meu Deus, de ousadia, porque ele está aqui, meu Pai, para falar com a noiva do Cordeiro, que somos nós, porque o Senhor já falou com ele. Em nome do Senhor Jesus, ousa o teu profeta, Pai. Assim te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Amém. Salve de palmas para o Senhor Jesus. Eu tô me sentindo especial, que ele ora por mim, o outro toca pra mim, não deixou o fundo musical, tô feliz. E eu também tô muito feliz que mais uma vez eu tô tendo a oportunidade de falar da palavra do Senhor. Para aqueles que nunca ouviram e para aqueles que vão ouvir pela primeira vez, para aqueles que já ouviram hoje e vão ouvir de novo, e para aqueles que faz muito tempo que não ouvem a palavra do Senhor. E sabe qual que é o tema da mensagem? A reforma? Não. Deus escolhe os improváveis. Aleluia! Deus ele veio aqui para falar para vocês que Ele te escolheu. Você mesmo. Você pode estar se perguntando, você. Não tem outro, não. E às vezes você pode se perguntar, por que eu? Existem tantos no mundo melhores do que eu, maiores do que eu, tão mais inteligentes, tão mais incríveis. Pode até existir pessoas como essas. Obrigado, irmão. Pode até existir pessoas como essas, que talvez a gente olhe para ela, se compare, talvez a gente possa até não chegar aos pés dessa pessoa, mas o Senhor, Ele nos escolheu. E sabe, muitas das vezes você pode olhar e pensar, ninguém vai querer o que há em mim. Olha como eu me visto, olha como eu me comporto, olha como é o meu corpo. Mas sabe, Deus ele vê além. Quando Ele olha para você, Ele não olha para isso. Ele olha para você, para quem você realmente é. E Cristo, Ele não espera que você seja perfeito, mas insiste que você seja absolutamente honesto com Ele. Sabe, nenhum daqueles que Deus escolhe na Bíblia foram perfeitos. Pelo contrário, muitos até traíram o Senhor. E mesmo assim, Ele os amou. Assim como Ele ama eu e você. Sabe, se perfeição fosse requisito para relacionamento, nenhum de nós teria a oportunidade de sermos amigos dele. Mas a sua graça, ela é tão grande que Jesus ainda é amigo de pecadores. E mesmo em meio a uma rotina onde esquecemos o Senhor, onde nos ocupamos com tantas coisas e muitas das vezes nos afastamos do Senhor e não lembramos de quem Ele é nas nossas vidas, Ele ainda vem para nós e diz, eu estou aqui, eu te escolhi, eu lembro quem é você. O Senhor Ele não nos esquece. Pode você tentar fugir para o mais alto monte, pode tentar você se esconder, a presença e o amor do Senhor estará lá. Ela vai te acompanhar.
E você pode estar se perguntando, ué, mas ele só vai falar, não vai pedir para a gente abrir a Bíblia? Como é que é as coisas? Calma. Já que você quer um versículo, abra em 1 Coríntios 27 ao 29. Quem achou diz amém? Ei, gente. Quem achou diz amém? Boa. Conseguiu aí? 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Que diz assim, vou olhar aqui. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E sabe, quando eu estava fazendo essa mensagem aqui, quando eu fui imprimir para mim conseguir fazer a pregação, saiu uma folha errada, e aí o meu primo estava até junto comigo. E aí eu dei para minha priminha de 5 anos ler, assim, eu falei, lê aí, já que você está com vontade de ler, lê um pouquinho. Ela começou a ler, ela falou assim, mas Felipe, por que Deus quer confundir a gente? Para que isso? Não tem sentido isso, velho, não tem nada a ver. Eu olhei para ela e falei, eu não falei nada para ela, na verdade, mas na minha mente veio, se você soubesse que Deus muitas vezes nos escolhe somente para que o outro entenda que a glória dele vale muito mais, para que muitas das vezes, para que muitas das vezes a gente possa pensar, essa pessoa não vale nada. O mundo pode dizer, essa pessoa não vale nada, mas o Senhor a escolhe. Aleluia. É para mostrar que a graça dele se manifesta em qualquer lugar, que não existe uma limitação. E sabe, pela lógica humana, a gente não escolheria um louco, e seria natural que Deus escolhesse o mais forte. Seria natural, os mais sábios, os mais preparados. Mas a forma como o Senhor pensa é totalmente diferente da forma que a gente pensa. E Ele escolhe os improváveis, aquele que ninguém mais vê. Enquanto o homem olha para a aparência, Deus, Ele olha para o coração. Ele transforma as falhas em força, e limitação em propósito. E muitos que foram deixados de lado são os que Ele irá levantar. A graça de Deus se manifesta justamente onde há fragilidade. Assim, ninguém pode se gloriar, pois tudo vem dEle, tudo é para Ele e tudo é por meio dEle. Glória a Deus, aleluia. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. Nada muda Ele, nem o seu amor muda. E por isso Ele nos escolhe para manifestar a tua glória e transformar o pecador errôneo em filho, amigo e adorador. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus dos improváveis. E sabe quem mais era o improvável? Davi. Quando o Giovanni começou a falar de Saul aqui, eu falei, ixi, vai pegar no meu lugar? Eu não vou ter nada para falar. Mas Davi era um improvável. E lá em 1 Samuel do 16, 1 ao 13 diz assim. Calma aí. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Enche o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir?
Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele quem eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram: você vem em paz? E Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse. O Senhor vai ungir esse daqui. Sabe, provavelmente ele pensou isso por quê? Porque o filho de Jessé ia para a guerra, então era fortinho, era alto. É esse. Tem jeito de rei, olha aí, ó. Pode olhar. Você olha para ele, o cara grande, alto, com físico, é esse. Mas aí o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Neste momento, ele pode ter pensado, conjecturando aqui, Samuel pode ter pensado: mas Senhor, você me enviou até aqui e não é nenhum desses aí? Ih, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Como assim? Como assim não é nenhum deles? E em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja. O Senhor, por mais que às vezes as pessoas podem ter esquecido de nós, o Senhor sempre lembra de quem somos. O Senhor sempre lembra de onde estamos e quem Ele cuida. Oh, aleluia! O Senhor está o tempo todo ao nosso lado. O Senhor, Ele lembra de quem somos. Sabe, não importa se te deixaram de fora. Se Deus te escolheu, ninguém pode impedir a glória dele na sua vida. Aleluia! No momento que eu estava lendo essa passagem em casa, uma glória magnífica desceu sobre a minha casa. E o Senhor falou comigo: olha, eu escolhi cada um de vocês que estão aqui hoje. Aleluia! Eu os escolhi para ouvir a mensagem. Eu os escolhi para que vocês se entreguem e vivam o que eu tenho para cada um de vocês. E sabe quem mais era um improvável? Moisés. Moisés, ele também era um improvável. Lá em Êxodo 4:11 diz assim: o Senhor lhe disse... Calma, me envenenei. Lá em Êxodo, o Senhor, ele diz exatamente assim: não sou eu quem deu a tua boca? Sabe por que o Senhor diz isso? Porque naquele momento Moisés, ele estava falando: mas Senhor,
Eu sou gago, ninguém vai me entender. Como é que vão querer um líder que gagueja? Como é que vão querer um líder que não sabe falar? Como é que vão querer alguém tão falho como eu? Então o Senhor diz: quem é que fez a tua boca? Quem? Quem é que fez o mudo ou o surdo? Quem lhe concedeu a vista ou o tornou cego? Não sou eu, Moisés? Hein? Era como se o Senhor estivesse falando a mesma coisa que ele falou para Jó. Tudo bem, foi mais para frente isso que aconteceu com Jó, mas é como se fosse a mesma coisa. É como se ele dissesse: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? E em cima de que estão firmadas colunas que sustentam a terra, você sabe quem foi que fez? Na manhã da criação, as estrelas cantavam coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que os fechou o portão para segurá-lo? Quem foi que fez? Fui eu. Eu o cobri com o mar, com as nuvens e o envolvi na escuridão. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará as suas altas ondas. Sabe, era como se o Senhor estivesse falando exatamente isso. Quem foi que criou tudo? Quem é que, fez tudo? Fui eu. Como podes ainda duvidar de mim, sendo o dono da criação, sendo o seu Criador? Talvez você possa dizer assim como Moisés: eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não tenho os talentos necessários para ser alguém. Mas o Senhor, Ele olha para você e para a sua limitação e diz: eu te escolhi. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele já tinha um plano para Moisés. Ele foi de fugitivo no deserto a libertador de uma nação. Aleluia. Quando Deus chama, Ele molda, prepara, instrui e unge. Aleluia. Talvez você diga: eu não posso, eu não sei. Mas Deus responda: eu sou contigo. E sabe quem foi o maior dos improváveis? Jesus Cristo de Nazaré. E prova disso, Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena, desprezada, sem prestígio religioso ou político, aos olhos da sociedade. Dali não poderia sair nada grandioso. Mas foi exatamente ali que Deus escolheu fazer nascer o novo Salvador do mundo. Aleluia. Jesus, o improvável aos olhos humanos, foi escolhido de Deus desde a fundação do mundo. Em Isaías 53, 2 ao 3 diz assim: não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus entende o que é ser subestimado, rejeitado e desacreditado. Ele sabe o que é ouvir: você não tem aparência de um rei, ou você não é quem a gente espera. Mas o plano de Deus não depende da opinião das pessoas. Se até Jesus foi um improvável aos olhos do mundo, por que é que você precisa da aprovação humana para cumprir o propósito de Deus? Jesus, Ele foi de improvável a Salvador do mundo. Aleluia. E aí eu me lembro de uma pessoa especial, a mulher que foi pega em adultério. A mulher que foi pega em adultério, ela também é uma improvável, que recebeu a misericórdia do Senhor. Lá em João 3,11 diz assim:
Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, em adultério. E Jesus, levantando-se, disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Eita. Ela foi exposta para ser destruída. Os fariseus usaram como isca para tentar armar uma armadilha contra Jesus. Ela foi levada ao templo no meio de todos, como exemplo de escândalo aos olhos da sociedade e da lei. Ela era culpada e deveria morrer. Jogada aos pés de Jesus, acusada, pronta para morrer apedrejada, Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ela era só uma pecadora para o mundo, mas Jesus era alvo da graça. Ela era alvo da graça, escolhida para viver. E quantas vezes isso não acontece no meio da religião, que quer expor e punir, enquanto Jesus quer restaurar e curar? Jesus, Ele cura e nos enche. Mas para sermos cheios, precisamos sentar à mesa dele. E quando sentamos à mesa dele, somos cheios. Mas muitas das vezes, somos cheios e mesmo assim, não derramamos no próximo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Somos cheios, mas quando vemos quem não gostamos, trocamos de calçada. Somos cheios, mas fora da igreja falamos coisas que jamais diríamos a Jesus. Somos cheios, mas trocamos Cristo quando aparece uma nova oportunidade de trabalho. Somos cheios, mas trocamos Cristo, somos cheios, mas apedrejamos o irmão sem dar a chance para ele se defender. Somos cheios, mas nem queremos sentar ao lado de quem tem uma outra religião diferente da nossa. Que Cristo é esse, irmãos? Que Cristo é esse que criamos somente na nossa mente? Um Cristo que vem para justificar os nossos pecados. Mas sabe, uma coisa que ficou na minha mente e que não saiu da minha mente, que Jesus, Ele é graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Fala para o seu irmão que está do seu lado: Jesus é graça e verdade. Nada muda Ele, nem o seu amor. E Ele escolhe você, mesmo no meio das suas imperfeições. Porque Ele é o Deus dos improváveis. E Ele continua dizendo: sim, é você que eu escolhi, e eu não me enganei. Jesus olhou para ela com graça. Jesus não negou o pecado, Ele confrontou o sistema hipócrita. E Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um foram embora. E Jesus, quando ficou sozinho com ela, o único que poderia condená-la, o único que poderia dizer: você é uma pecadora, você não merece salvação, mas Ele escolheu perdoá-la. Ele disse: nem eu te condeno, nem eu te condeno. Aleluia. Vai e não peques mais. E sabe, aonde o mundo viu uma pecadora, Jesus viu uma alma ferida que precisava de perdão. Aleluia. Ele não aprovou o pecado, mas liberou o perdão para uma nova vida. Glória a Deus. Aleluia. Ela foi de acusada a restaurada. Ela foi uma improvável que teve um testemunho de graça. De uma mulher marcada pela vergonha, alguém que conheceu a face da misericórdia encarada. E seu nome, ele não é registrado porque representa todos nós, pecadores alcançados pela graça. E sabe, o céu, ele não escolhe os critérios humanos. Deus não procura perfeição, Ele procura rendição.
Ele escolhe os improváveis, transforma os rejeitados e os envia para impactar o mundo. Então escolha você também estar aos pés do Senhor e ser escolhido por Ele. Aleluia! Glória a Deus! E é isso. Foi rápido, mas essa era a palavra do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Eu agradeço a minha vida.